A paz do Senhor, meus queridos! Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, o que você está esperando, gente? Inscreva-se, ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você dá um like, quando você faz um comentário, esta é a forma simples que você tem de ajudar o nosso canal. Muitas pessoas entram no canal, assistem, vai embora e não dá essa ajuda ao nosso canal, e isso é muito ruim. Porque quando você dá um like, gente, o YouTube entende que o vídeo é importante. E a partir daí, isso vai nos ajudar muito a promover o nosso vídeo e também a fazer novas dinâmicas. Então eu conto com o seu like, conto com o seu comentário, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de uma dinâmica muito interessante que trata sobre fé. Esta dinâmica, ela vai fazer esta reflexão sobre a fé, inspirada principalmente nos heróis da fé, mencionados no texto de Hebreus, capítulo 11, e os versículos de 1 em diante. Isso vai incentivar os seus alunos a partilhar as suas próprias experiências de fé, tá bom? E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de uma Bíblia, ou seja, Bíblia ou dispositivo eletrônico que tenha a Bíblia, onde os seus alunos possam ler o texto de Hebreus 11. Você vai precisar de cartolina, uma folha de papel 40. Na verdade, não vai ser uma, duas folhas, tá? Ou então um quadro, tá? Um quadro. Aí você vai precisar também de marcadores, né? Ou então giz, depende do que você vai usar para escrever, tá? Você vai precisar também de pequenos recortes de papel com textos que eu vou lhe dizer daqui a pouco que texto é que você vai escrever. E vai precisar também de fita adesiva ou cola. Bom, como é que você vai iniciar essa dinâmica? Primeiro, explicando aos seus alunos que o objetivo da dinâmica é refletir sobre a fé em Deus, baseada nos exemplos dos heróis, esses heróis da fé mencionados lá em Hebreus capítulo 11. Diga para eles que vocês vão explorar o capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Mas é muito importante deixar claro que você deve preparar previamente o cartaz com o título Heróis da Fé. E também, logo abaixo, você vai listar os nomes desses heróis da fé, descrito lá em Hebreus capítulo 11. Quais são eles? Lá tem Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. São vários personagens, tá? Então você vai mostrar o cartaz para toda a turma e explicar que esses personagens, eles são conhecidos como os heróis da fé. Olha aqui, eu vou mostrar para você o cartaz que você pode fazer. Aqui está numa folha de papel, mas você precisa produzir ele, tá, numa folha maior. Isso aqui é para você poder acompanhar e ver o material que estamos mostrando, tá? Então você vai fazer o seguinte: se você selecionar essa quantidade de personagens que eu coloquei aqui, eu botei um total de 14, e você tiver na sua sala até 14 alunos, você não vai precisar de unir em dupla os seus alunos. Mas se tiver acima de 14 alunos, você vai fazer os seus alunos se unir em dupla, tá? Se tiver de 14 abaixo, não vai precisar. E aí, como é que você vai fazer? Bom, a partir do momento que você entregar, porque você vai entregar um personagem, tá, de Hebreus 11 para os seus alunos. Digamos que você entregue Abel, outro pegue Noé, outro pegue Abraão, outro pegue Sara, Isaac. Cada uma dessas pessoas que pegou o papel, eles vão ter uma responsabilidade. Qual é? A responsabilidade que eles vão ter é de observar na Bíblia, de procurar na Bíblia o acontecimento específico que demonstrou a fé daquele personagem, tá? Então eles vão ler, vão pesquisar o máximo que eles puderem, e a partir da leitura, né, você vai pedir que cada um, ou cada dupla, né, depende se eles estiverem em dupla ou em um, você vai pedir que eles compartilhem brevemente, né, com o resto da turma o que eles aprenderam sobre esse herói da fé que você designou para ele pesquisar, tá? Então você vai pedir aos seus alunos que compartilhem, que mostrem o que foi que eles aprenderam. Se for possível, entregue para eles também uma folha de papel para eles notarem os pontos importantes que eles encontraram daquele personagem. Bom,
Depois que eles compartilharem tudo o que eles aprenderam, aí eles vão ter uma segunda tarefa. Qual é? Você vai pedir aos seus alunos para eles pensarem em uma situação em que eles, os seus alunos, ou então alguém próximo a ele, que ele conhece muito, tiveram uma experiência de fé, né, com Deus. Uma experiência muito bonita, muito importante de fé em Deus. E aí você vai dar alguns minutos para que eles possam refletir sobre isso, tá? E escrever no papel sobre esta experiência. Entregue para eles, gente, para seus alunos aí, meia folha de papel, por exemplo. Meia folha assim, ó. Já dá para eles escreverem. Ou então um quarto. Pega uma folha, divide em 4 partes e entrega um pedaço desse, ó, para cada um, tá? Então essa folha aqui, ó, está dividida em 4 partes, certo? Você divide ela em 4 partes para ficar menor e entrega para cada um. E aí os seus alunos vão ter a oportunidade de primeiro refletir sobre alguma situação que eles vivenciaram, ou então alguém próximo a eles, tá? Depois que eles refletirem bem, dê um tempo para eles refletirem, aí você vai solicitar, tá, que eles possam vir à frente e contar essas experiências para toda a turma. À medida que eles forem contando, note o nome do aluno, certo? Dessa pessoa que está compartilhando. Ah, foi o irmão João. Bota o nome dele e logo abaixo bota a experiência que ele contou. Um resumozinho, né? Coisa rápida. E aí o que é que você vai fazer? Bom, como eu disse, vai escrevendo. O nome de cada aluno, vai anotando, tá? E aí você vai pegar esses papéis, certo? Que você está anotando o nome do seu aluno e logo abaixo a experiência que ele passou e vai colocando na cartolina o nome do seu aluno, certo? E vai colocando na cartolina. Essa segunda cartolina que você vai colocar não é mais aquela dos heróis da fé de Hebreus 11. Você vai pegar uma nova cartolina e vai criar, ó, Nossa Galeria dos Heróis da Fé. Essa Nossa Galeria dos Heróis da Fé é algo especial. Por quê? Porque esta Galeria dos Heróis da Fé vai ser agora composta pelo nome dos seus alunos e as experiências que eles passaram. Então, cada aluno que contou uma experiência, bota o nome dele e bota a experiência que ele passou. E cole lá nessa cartolina, tá, da Nossa Galeria dos Heróis da Fé. Vá cortando, vá colando e enchendo a cartolina com o nome dos seus alunos. Cole, fixe, bote cola, bote alguma fita adesiva, tá? Com os nomes dele. Então, cada relato destaque a fé, né, que foi essencial para essa situação. Bom, gente, depois de tudo isso, que você terminar, todo mundo terminou, você colou o nome deles, agora você vai refletir com seus alunos sobre a importância de compartilhar um testemunho de fé e como essas histórias podem fortalecer a fé um dos outros. Encoraje os seus alunos a continuar exercendo a sua fé em Deus, lembrando que eles também podem ser exemplos de fé para outras pessoas. A fé, ela é um componente central na nossa caminhada com Deus. O texto de Hebreus 11, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, nos apresenta diversos exemplos de homens e mulheres que, ao longo da história bíblica, demonstraram uma confiança inabalável em Deus. Esses personagens, eles nos mostram que a fé não é apenas acreditar, mas também viver de acordo com essa crença. Mesmo quando nós não conseguimos ver a solução da nossa fé de forma imediata. Tá? Abel, por exemplo, nos ensina sobre a fé que agrada a Deus. Ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, demonstrando a sua confiança e a sua reverência em Deus. Sua fé era baseada não em circunstâncias externas, mas no seu relacionamento com Deus, quando ele deu o melhor que ele tinha para o Senhor. Então Abel ali, ele demonstrou a sua confiança, que a confiança dele estava em Deus e não nos recursos que ele possuía. Gente, tem um outro exemplo, que é o exemplo de Enoque. Enoque foi levado ao céu sem ver a morte, porque ele agradou a Deus. Ele viveu uma vida de comunhão e de fé contínua. Ele andou com Deus, segundo a Bíblia, 300 anos. Gente, isso é muita coisa. 300 anos andando com Deus. Essa caminhada constante de íntima comunhão com Deus demonstrou uma fé profunda e persistente. Ele nos lembra que a fé, ela é verdadeira quando ela se manifesta dentro de um relacionamento constante e íntimo com Deus. Buscando o quê?
buscando a sua presença e procurando agradar a Deus em tudo. Noé também é outro grande exemplo. Ele construiu uma arca em obediência à voz de Deus. Apesar de não haver sinais de chuva, a sua fé salvou a sua família e preservou a humanidade. Que humanidade foi essa? De poder dar continuidade à humanidade depois do dilúvio através da sua família. Então a construção da arca foi um ato de obediência radical e de perseverança durante tantos anos, né? De construção daquela arca. Noé ele enfrentou zombaria, ele enfrentou incredulidade de todas as pessoas que estavam ali ao seu redor, mas ele permaneceu fiel na sua missão que ele recebeu da parte de Deus. Noé ele nos ensina que a fé ela envolve confiança na palavra de Deus, mesmo quando isso nos coloca contra a correnteza do mundo. Abraão, por exemplo, também foi outro grande exemplo de fé. Ele deixou a sua terra natal, sem saber para onde ele ia. Confiando em quê? Na promessa de Deus. A sua jornada foi marcada por altos e baixos, mas ele manteve a sua fé das promessas de Deus. Abraão nos mostra que a fé, muitas vezes, ela envolve deixar a zona de conforto para seguir ao Senhor, para lugares, muitas vezes, até desconhecidos. A sua disposição de sacrificar Isaque, o seu filho amado, também é uma das maiores demonstrações de fé na Bíblia Sagrada, mostrando que a fé verdadeira, ela confia plenamente em Deus, mesmo nas situações de grande sacrifício. Sara, mesmo na idade avançada, creu que teria um filho. E através dela, Deus cumpriu a sua promessa. Apesar das suas dúvidas iniciais, mas a fé de Sara foi recompensada quando ela deu à luz a Isaque. Sara nos lembra que Deus ele é fiel, fiel em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A sua história nos encoraja a confiar que Deus pode realizar o que ele prometeu, independentemente das nossas limitações humanas. Isaque, Jacó e José, cada um viveu pela fé nas promessas de Deus para o futuro do seu povo, passando por uma herança de fé nas gerações seguintes, que abraçaram também a mesma fé desses patriarcas. Isaac ele continuou essa promessa dada ao seu pai Abraão, confiando em Deus para o futuro. Já Jacó, mesmo enfrentando muitas dificuldades, viu a fidelidade de Deus na sua vida e na vida da sua família. José, vendido pelos seus irmãos como escravo, manteve a sua fé em Deus, mesmo nas piores circunstâncias vivenciadas. E ele foi usado por Deus para salvar a sua família, não somente para salvar a sua família, mas também salvar toda a nação da fome. Ele nos ensina que a fé não é apenas para momentos de crise, mas é uma jornada contínua de confiança em Deus através de gerações. Moisés, ele renunciou aos prazeres temporais do Egito. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus, pois ele via aquele que era invisível. Moisés recusou os confortos do palácio de Faraó, para libertar o povo de Deus, para uma liberdade que eles muito clamavam. A sua fé o capacitou a enfrentar Faraó, para guiar os israelitas através do Mar Vermelho e a receber a lei lá no Monte Sinai. Moisés, ele nos mostra que a fé verdadeira nos leva ao quê? A fazer sacrifícios, a tomar posições corajosas diante de Deus, que vai nos sustentar em todo momento. Temos também o exemplo de Raabe. Raabe, pela fé, acolheu os espias israelitas, e foi salva da destruição de Jericó. Raabe foi uma mulher que morava lá em Jericó. Ela arriscou a sua vida para esconder esses espias israelitas. Por que ela fez isso? Porque ela acreditava no Deus de Israel. A sua fé não salvou apenas a ela mesma, mas também a toda a sua família. Ela foi honrada como uma ancestral de Jesus Cristo. Raabe nos ensina que a fé verdadeira, ela pode surgir nos lugares mais inesperados e transformar vidas de maneira extraordinária. Esses heróis da fé nos inspiram a viver uma vida de confiança em Deus,
mesmo nas circunstâncias mais difíceis. As suas histórias, ela nos lembra que a fé não é baseada em nossas próprias capacidades, mas na fidelidade de Deus. Eles viveram uma vida olhando não para a recompensa futura, mas eles confiaram em Deus para cumprir as suas promessas. Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, ele não termina com o capítulo 11 de Hebreus. Não, ele continua com cada uma de nossas vidas hoje. Foi por isso que eu pedi que você, professor, coloque uma galeria dos heróis da fé dos seus alunos. Porque quando eles olharem as suas próprias experiências, eles vão ver que, assim como os heróis bíblicos, também eles tiveram momentos de fé que foi essencial para as suas vidas. Talvez você tenha confiado em Deus durante uma crise financeira, ou então um problema de saúde, ou então uma situação difícil. Essas experiências, elas moldam a nossa fé e nos ajudam a conhecer o Deus que nós servimos de uma maneira mais profunda. Lembre-se de que a história de fé, ela é única, ela é preciosa. Ao compartilharmos, você pode inspirar outras pessoas a confiar em Deus e nas suas jornadas de fé, que muitas vezes eles estão caminhando e enfrentam dificuldade. Porque a fé viva e ativa, ela faz com que cada um de nós seja chamado para ser um herói da fé no nosso próprio contexto social. Cada desafio que nós enfrentamos é uma oportunidade para exercitar a nossa fé e ver a mão de Deus em ação. Vamos então, gente, viver de acordo com o que nós cremos, sabendo que Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E assim como os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, que nós possamos também deixar um legado de fé para as próximas gerações, mostrando que conhecer a Deus pela fé é a maior aventura de nossas vidas. Que a nossa confiança em Deus, ela inspire outras pessoas a seguirem firme na fé, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando e sustentando cada um dos nossos passos neste caminho, nessa jornada espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.